Queridos, eu quero falar hoje sobre como ser vencedor através dos princípios bíblicos nas áreas mais importantes da vida, né? Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida abundante, uma vida plena. Eu não posso ter uma vitória parcial e ficar toda hora vivendo uma vida desorganizada, uma vida sem paz, né? A Bíblia diz que Israel teve paz por todos os lados. E eu quero declarar nessa tarde que vai ter paz por todos os lados, amém? Tem hora da guerra, tem hora da tribulação, mas a gente não vai viver em tribulação, em guerra. Porque o que é ser um vencedor, irmãos? Olha só, olha aqui para mim. Ana subiu ao templo, né? Anualmente. Essa palavra está fervendo dentro de mim. Assim como Isaías subiu ao templo, né? Ana subiu ao templo e ela estava aflita de alma, porque ela não tinha filhos. E Penina tinha vários filhos, zombava dela, e ela estava amargurada de alma. E ela entrou no templo, ela disse: Senhor. Na verdade ela não tinha nem palavras, ela só chorava e balbuciava. E eu quero declarar, querido, que não sei qual é a agonia de alma que você está enfrentando, qual é a amargura, sabe, aquele sofrimento, aquela humilhação. Ana era humilhada, mas eu quero declarar que hoje é uma noite profética, uma noite de uma decisão dos céus sobre a tua vida. E Ana estava atrás de um filho, mas Deus já estava preparando um profeta, um juiz, um rei, que era Samuel. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas Ana, ela disse: eu queria um filho, mas Deus dá sempre mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder. E ela foi discriminada pelo sacerdote Eli. Ele disse: tu está embriagada, mulher, essa hora? Tu está doida, mulher? Tu está chapada, mulher? E ela disse: não, a tua serva está clamando ao Senhor, a oração do coração. Tua serva é atribulada. E aí aquele sacerdote que tinha perdido a visão de Deus, a visão espiritual, ele disse: esse teu pedido foi atendido. E eu quero declarar que teu pedido vai ser atendido essa noite. Amém, querido? O que é ser um vencedor? Em primeiro lugar, ser um vencedor no reino de Deus. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, o vencedor segundo os princípios bíblicos é aquele que recebe a vitória de Deus. E eu quero declarar, graças a Deus que te dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém, meus irmãos? Então, esse é um ponto também crucial aí, importante. Viver a verdadeira vitória está em viver conforme os princípios de Deus. Os princípios de Deus têm que guiar todas as áreas da minha vida e da tua vida. Amém, meus irmãos? Olha só. Esse texto, Paulo está falando da vitória sobre a morte. Está falando da vitória completa, né? Ele diz: estragada foi a morte. Porque esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E nós seremos como ele é. Eu te pergunto agora, você está preocupado com a tua vida espiritual, irmãos? Há estatísticas americanas, olha aqui para mim, de que a igreja brasileira, ela é também um reflexo da igreja americana. E nos Estados Unidos há estudos que a maioria dos cristãos, eles não têm uma vida consistente espiritual. Vão 2 vezes por mês na igreja, vida devocional, tipo, a cada 3 meses ele tem um tempo de qualidade com a palavra de Deus, com a oração. E há um bom tempo atrás eu estava no devocional, naquela disciplina, e Deus falou comigo assim: sabe, Agno,
A gente ora final do ano. Quantos lembram das orações de final de ano? Né? Senhor, nós abençoamos o mês. O mês agora de dezembro, de fevereiro, de janeiro. E agora profetiza sobre esse mês. E a gente acha que vai acontecer uma mágica. Que aquele ano vai ser o ano sobrenatural, né? Tem vários temas. Mas olha aqui para mim, queridos. No meu devocional Deus falou, sabe por que muita gente está perdendo a batalha? Porque precisa se fortalecer espiritualmente, diariamente. Como? Tendo uma vida de submissão à vontade de Deus. Tiago está falando aí de que, embora cristãos, a igreja que Tiago estava pastoreando, ela era carnal, ela vivia em guerra, ela vivia em divisões, ela vivia em egoísmos. E aí Tiago está dando uma... Olha aí, ó, versículo 1. Devemos resistir às paixões. Eu tenho que lutar, irmãos, contra essas paixões que vêm dentro de mim. Às vezes inveja, às vezes do nada um sentimento ruim contra um irmão. Quantos sentem isso? Do nada vem um sentimento ruim. Rapaz, me invoquei, paixões, olha lá. Ele diz, versículo 1, coloca aí agora, volta lá para 1, para a gente contextualizar, no sentido que Tiago está dizendo para uma igreja aí, vencer espiritualmente. Ela está dizendo, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Era uma igreja. Isso não era evangelização, isso era consolidação de igreja. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam da vossa carne? Aí ele vai para o versículo 2, da cobiça, né? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Matar no sentido, sabe, de querer fazer o mal. E invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Aí ele aprofunda, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 4. Infiéis. Agora está aí a parada desse texto. Toda vez que eu vou orar, ele queima no meu espírito. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Aí versículo 6. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito. Versículo 5 eu estou lendo, né? Que Ele fez habitar entre nós. Agora coloca o versículo 6. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas o que Ele faz aos humildes? Dá graça. 7, que é o versículo chave. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí ele está falando aí, meu amigo, quer vencer espiritualmente? Tem que estar submisso a Deus. O primeiro passo para ser um vencedor é eu não fazer a vontade da carne. Amém? Não fazer a vontade dos meus prazeres. É eu fazer aquilo que está alinhado com o propósito de Deus. Crescimento agora, para me vencer espiritualmente. Diga, para me vencer espiritualmente, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submissão a Deus. Porque se for fazer a vontade da carne, irmão, eu saio quebrando é tudo. Quebrar é rápido. Ninguém tem dificuldade de sair dando bum. Tem ou não tem? É rápido? Ou só eu que sou fácil de destruir as coisas? É ou não é? Para construir uma briga, mas para destruir, dá-lhe uma bicuda e sai logo quebrando tudo. E pá, os prazeres, cobiças, né? Inveja, eu quero matar aquele ali, eu vou matar. Agora, eu não vou fazer minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Vou matar a minha vontade, eu vou matar o meu prazer, eu vou matar a minha cobiça, eu vou matar a minha inveja, eu vou matar os meus prazeres. Amém? Diga para o seu irmão, quer vencer espiritualmente? Seja submisso a Deus. Segundo lugar, para vencer espiritualmente, crescendo na palavra. Salmos capítulo 1.
nós precisamos ter prazer. Antes o seu prazer está, capítulo 1 de Salmos, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido. Eu não sei como é que está ali, em nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser o nosso prazer, porque é ela que vai nos dar direção. E agora, para me vencer espiritualmente, eu tenho que ter uma vida de oração e jejum. Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que te vê, e fala em secreto com o teu pai que te vê em secreto, que te recompensará publicamente. Amém? E olha só, com o fim de não parecer aos homens jejum, que jejuais, e se é o teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. E aí está falando, irmãos, de uma arma espiritual poderosa para a gente vencer espiritualmente. E em último lugar, para me vencer, ser um vencedor espiritual, quarto lugar, santidade e obediência, caminhar em pureza e obediência à palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, a gente bateu muito nesse seminário Esme aqui, né? Antes, coloca aí 1 Coríntios 15, 1 Pedro, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Olha, em tudo, cara, vamos ser santo, mano. Quer vencer, vamos ser santo no sentido de eu ter uma vida pura. Quanto, olha aí, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento. 16, sede santos, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora vamos para uma área poderosa, diga, vida espiritual. Para mim ser vencedor, só para a gente recapitular, submissão a Deus, crescimento no conhecimento da palavra, oração e jejum, santidade e obediência. Eu nem vou tocar aqui na obediência, né? Mas a obediência, irmãos, é a coisa mais importante para a gente ter sucesso na vida. Quem obedece princípios, desfruta das promessas. Mas vencedor na família, aqui está um ponto poderoso, irmãos. Amor incondicional, demonstrar amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. O sacerdote, ele tem uma responsabilidade muito maior do que a mulher sacerdotisa do lar. Amém? Efésios 5, 25 diz que o marido, Efésios 5, 25, vamos para Efésios agora. A gente vai ler um pouco de Efésios, porque lá Paulo está dando algumas orientações familiares, que não adianta eu vir aqui hoje, irmão, olha aqui para mim, hoje você está aqui e a gente está pregando uma palavra que foi pregada à igreja de Éfeso, lá no início da igreja, a patrística. A gente não está aqui inventando moda, inventando alguma coisa nova, a gente está falando de coisas que são seguras, princípios que vêm de milênios, amém? Olha aí, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, um marido que tem que amar, diga assim, o amor tem que ser o macho, tem que amar. Por quê? O macho não ama, a mulher ama, irmão. Por que que Deus não disse, mulher ama teu marido? Porque o macho, irmão, ele é um predador, ele está atrás de caça, ele quer várias mulheres. E aí, por isso que Deus deu essa diretriz, tu tem que amar a tua mulher, como Cristo amou a igreja, é um amor sacrificial. Quantos estão comigo, irmão? E aí, honra e respeito para os cônjuges. Eu quero falar agora 22 a 33. Coloca aí comigo, vamos ler Paulo falando sobre essa questão da família. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí, olha só. A mulher submissa ao marido. A mulher, ela ama com facilidade um marido que ama ela e que cuida dela. E que se coloca como aquele que ama e cuida dela como seu próprio corpo. Agora, é difícil, isso aqui é difícil de falar, né? Mas um marido que é egoísta, que só pensa em si, a gente tem essa natureza, que ele só quer olhar para as coisas dele. É difícil a mulher ser submissa. Mas, todavia, entretanto, a Bíblia está dizendo para a mulher ser submissa. Aí, vai lá, continua. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. 25. Maridos, aí Paulo vai de novo. Pá. Amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí tá, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha só, irmãos, como o maior peso está sobre o marido. Ele tem que amar ela. Amar, cuidar, como do seu próprio corpo. E ela tem que amar o homem? Não, é resultado desse amor, desse cuidado. É muito fácil uma mulher se submeter a um marido que se sacrifica, que cuida, que ama, que alimenta. Amém? Aí ele vai, 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Eis porque deixará o homem pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33, final. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Está nessa sequência: o amor, o cuidado e o sacrifício do marido, e o respeito da esposa. Se isso destoa, gera uma crise na relação. Se não houver uma análise pessoal de cada um, olhar sua relação, o meu casamento é diferente do teu. O teu casamento é diferente do irmão lá. Cada um tem suas peculiaridades. A gente aqui aponta princípios que são inegociáveis, né? Se uma pessoa está dentro dessa questão da variação, tem homem que ama e que cuida. Tem ou não tem? E a mulher não respeita e não honra. Tem mulher que respeita e honra, e o marido não ama e não cuida. Sempre está um negócio destoado. Tem um que perdoa e tem outro que já não pede perdão. Não existe casamento que se sustente onde há falta de respeito, falta de consideração. Não exponha o seu cônjuge, proteja ele. Amém? Não exponha, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Tente proteger. Aí, o versículo final lá, né? Dentro da tua família, teu sogro e tua sogra são uma bênção, mas eles têm que ter ali um campo de... O próprio sogro e a sogra têm que ter essa consciência. Eu me posicionei, hoje eu moro com meu pai, mas o papai sabe que tem. Com a minha mãe eu me posicionei, e assim, os pais que são sogro e sogra também tem que ter essa não, agora aqui, porque não é mais aquele bebê. Para mim o Davi e a Esté vão ser sempre bebê, mas na hora que eles casarem eu vou ter que deixar eles resolver o angu deles lá. Tem que tomar o negócio deles lá. E aí tudo isso está dentro do campo do respeito, das questões
E eu não estou falando pontualmente para ninguém, irmãos, amém? Estou falando que é um problema latente, meu amigo. Tem que ter um respeito e uma vida, preservando a privacidade do casal. Amém? Lavar roupa é em casa, principalmente roupa suja. Amém? Lave lá. E deixa eu te dar uma palavra muito franca. Pastor não vai resolver teu casamento. Teus pais não vão resolver teu casamento. Vocês dois são adultos, entraram numa situação que é vocês que têm que se entender. Quando eu aprendi isso, minha vida matrimonial melhorou muito. Melhorou demais. Não, vai vir alguém, eu vou falar para o fulano, para o Beltrano, para ali, se não se entender. Hoje tem casal que não consegue conversar, irmão. Coisa simples. Porque o casamento está acabando. Não consegue conversar com respeito para botar na mesa. E olha só, pode ser duro para alguém que esteja enfrentando alguma crise, mas eu não estou sendo duro não, irmão. Estou querendo te ajudar. Se você está enfrentando uma crise. Mas tem que haver amor próprio. Eu falei já isso aqui, vou repetir. Tem que haver amor próprio. Amém? A partir do momento que eu deixo a Clícia me pisar, eu já não tenho como viver bem. A partir do momento que a Clícia deixa eu pisar nela, subjugar ela, a gente já está divorciado. Porque tu vai viver com alguém te pisando? Não dá. Tem que ter amor próprio. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, filhos, educação. Diga, como vencer na família? Essa palavra é amor incondicional, primeiro ponto. Honra e respeito. Agora eu não vou honrar e respeitar se eu não me respeitar e eu não me honrar. Vocês estão comigo, irmão? O amor próprio não existe. Quando eu estava no casamento, eu achava que eu tinha que me subjugar. E eu vivia me humilhando, vivia achando que eu tinha que ficar ali naquela posição. Aí eu fui ver, o amor não é isso, irmãos. O amor é... Ninguém pisa em ninguém se ninguém... Alguém só pisa em alguém se for permissão. Vocês estão comigo, irmãos? Se houver um diálogo aberto, ó, isso aqui eu gosto em você. Tem que ter um amor incondicional. Isso aqui eu gosto em você, gosto em você, gosto em você. Isso aqui foi o que fez a gente estar junto. Mas isso aqui a gente vai ter que melhorar. Agora, você está aberto também. Eu vou ter que melhorar em quê? Me diz aí. Porque a maioria dos casais, na hora que a gente vai conversar, ele não tem nada para melhorar. A outra pessoa não tem nada para melhorar. Só é o outro que está errado. E aí isso envolve respeito. Perdão e reconciliação. Aí que está o ponto, irmão. Coloca Efésios 6, 1 a 4. Filho tem que respeitar e honrar. Irmãos, filho tem que respeitar e honrar. Filho tem que respeitar e honrar. Se você não consegue fazer teu filho ter um mínimo de educação, você está criando uma situação que você vai sofrer. Tá aí Paulo, 6:1. Filho, obedecer a vossos pais no Senhor. Isso é justo. 2. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ponto. Filho, obedecer e honrar. Eu não estou falando que você tem que ser um tirano, um autoritário. Não é isso. Mas filho tem que saber que ele tem que obedecer e honrar. Isso aqui é contigo. Na minha cabeça é tão simples, irmão. Por quê? Porque meu pai errou muito comigo. E eu fazia só o que eu queria. E a Esté e o Davi, ele já, desde pequenininho, tu não vai fazer o que tu quer. Tu vai ter que cumprir. Obedecer o que tem que ser obedecido. Pronto. E sem muito nhenhenhê, entendeu? Ensina o quê? A criança no caminho que deve andar. Ensinar. Você tem que ensinar teu filho desde pequenininho. A criança aprendeu a falar, já vai ensinando. A criança vai fazendo tudo errado, tudo do jeito dela, e não tem uma
Aí você vai repetir a mesma coisa 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. E aí está essa função que eu quero que você entenda. Diga para o seu irmão aí, você que é pai ou mãe, você tem que ensinar. Ensinar dá trabalho. Não é ensinar um dia nem 2 dias, você é um ensinador do teu filho. Ou você vai ensinar teu filho, ou aquele amiguinho lá da escola vai ensinar ele, ou alguma outra pessoa vai ensinar ele alguma coisa. E gastar tempo, investir na verdade, que não é gastar, porque quando um filho é obediente, um filho honra, irmão, não tem coisa mais gloriosa na vida de um pai e de uma mãe. É ou não é verdade, irmãos? E aí agora eu quero ir para o vencer na vida financeira. Outro ponto principal aí de dificuldade, né? Primeiro lugar, mordomia fiel, vencer financeiramente. E eu quero declarar sobre a tua vida, amém? Você vai vencer na tua vida espiritual, você vai vencer na tua família, amém? Você vai vencer no teu casamento, você vai vencer na educação dos teus filhos. Tudo isso aqui não é para você ficar, ai meu Deus, não, é para você ser aguçado e dizer, eu vou cuidar bem do meu casamento, eu vou cuidar bem da minha família, dos meus filhos, eu vou cuidar bem da minha vida espiritual, para me ter força e ter uma vida vitoriosa na medida da palavra de Deus, não é na medida do que o mundo quer ditar, não. Amém? E aí você vai ser vencedor em todas as áreas importantes da tua vida. Vencedor nas finanças. Coloca aí Mateus 25, 14 a 30. Quero quebrar hoje uma cadeia de que a gente tem que ficar na mermice, naquela. Não, você vai progredir, você vai multiplicar, amém? Você vai ser um mordomo fiel. Deus colocou talentos na tua vida. Muitas vezes, irmãos, eu estou falando para você, não é para mim, que eu fico reavivando isso dentro de mim. Às vezes a gente ora para Deus nos dar um trabalho, e a gente despreza o trabalho que Deus nos dá. É ou não é? Enterra aquilo. A gente ora para ter um negócio. Aí a gente acha, poxa, consegui estruturar o negócio. E aí despreza aquilo que Deus nos deu, enterra. A gente quer ter uma profissão, estuda. Aí a gente se forma. Aí a gente despreza aquela habilidade que a gente, a duras penas, sentou ali tantos anos, pagou, né? A maioria faz faculdade particular, raríssimos são os que conseguem entrar numa faculdade pública, que também é paga com imposto nosso também, não é de graça. Mateus 25, 14. Jesus está falando sobre o reino dos céus, versículo 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Deus te confiou, irmão, coisas, bens, riquezas nas tuas mãos. E aí versículo 15, coloca aí na tela. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, com eles ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. 17, né? Versículo 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. 21. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste,
25. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os juros que é meu. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. 29. Portanto, a todo o que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, irmãos, olha só, eu quero quebrar hoje. Tem crente que acha que não, ainda não, é porque Deus, vou falar por mim, né? Às vezes, não, Deus, quem busca a riqueza está se perdendo, está se corrompendo, ninguém pode servir a Deus e a riqueza. E aí o cara joga toda uma justificativa para ele não crescer e não prosperar, quando na verdade ele tem sido um servo mau e negligente. Diga, prosperar. Tem que ser alguém que serve com ser bom naquilo que você faz. Diga, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Eu tenho que ser fiel, servo bom e fiel, ou seja, fazer as coisas com vontade, com excelência, fazer o teu melhor. Amém? Não ter medo, porque você está administrando bens e riquezas que Deus confiou para você, e você tem a função de pegar aquilo que está na tua agora hoje, os talentos que você tem, as riquezas que você tem, aquilo que você faz estudando, trabalhando, cuidando ali de alguém, não é daquela pessoa, é de Deus. Quantos lembram da mordomia, né? O princípio da mordomia. É isso. E às vezes a gente trata aquilo como se algo, a gente esconde, enterra, fica com medo. Generosidade. 1 Coríntios fala de que a gente, aquele que planta com abundância também ceifará. Então o primeiro ponto aqui para você vencer nas finanças é ser um mordomo fiel, ou seja, é você trabalhar, que ele tem um emprego hoje, faz o teu melhor lá, amém? É ali que Deus te colocou, faz o teu melhor. Pode não ser ali que vai ser a tua prosperidade, mas se você fizer o seu melhor, for bom e fiel ali, Deus vai te colocar em uma outra posição. Princípio aí dos caras que falam sobre finanças, né? Se tu não administrar bem as coisas dos outros, como é que tu vai administrar bem as tuas coisas? Amém? E aí eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ser uma pessoa que vai ter uma mordomia, que vai cuidar bem, que vai ser fiel, que vai cumprir aquele horário, que vai cumprir aquilo que tem sido acordado. Você vai fazer o seu máximo, às vezes até fazer coisas a mais. Se você trabalha para si próprio ali, naquele profissional liberal, ainda mais. E você vai ser generoso na obra de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai prosperar tanto, que a igreja do Evangelho Vivo vai ser uma igreja que vai ter melhores estruturas, amém? Você vai fugir das dívidas. Outra coisa, irmãos, que a gente se arrebenta financeiramente, fazendo dívida, gastando o que não tem, para mostrar para quem nem não está nem aí. Cada um, irmão, cuida da sua vida. A gente acha que o fulano vai, mas olha lá, Provérbios 22, 7. Tem um negócio, gasta o que tem para mostrar para quem não vale a pena, para, sei lá, tem um bocado de coisa. 22, Provérbios 22, 7. Olha como é fugir da dívida. Aquele que deve, irmão, é escravo. Que ele se obriga, né? No direito civil é obrigação. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu estava vendo, hoje a gente vive o design obsoleto. Veio a economia da indústria, aí depois veio a do consumo. Não, vamos fazer escala de
Aí depois veio fazer coisas que não tem resistência, que esculhambam rápido para aumentar o consumo. Olha aqui para mim, irmão. Em vez de ser um celular que dure 10 anos, eu vou fazer um celular que dura 1 ano. Para todo ano você consumir e se endividar. Aí depois, irmão, veio o marketing do design obsoleto. O que é isso? Ele muda uma coisa do design no celular. Todo ano lança um. Aí ele muda alguma coisa do design. O carro é a mesma coisa, não muda nada. Ele muda só um design. Aí o cara já se sente mal. O design obsoleto. Ele olha pro carro dele, aí ele vê, poxa, tá obsoleto o meu design. Aí ele já sente uma dificuldade, eu já estou para trás. Aí ele vai e se endivida. Quantos estão me entendendo, irmão? Tudo isso é uma estratégia de consumo, de fazer a gente se endividar. Por isso que meu carro é 2010. Não estou justificando, não. Você pode comprar um carro melhor? Compre. Amém? Mas eu vi pessoas bilionárias. Eu trabalhei com um cara milionário. O carro dele não era carro do ano. Ele comprava um carro, usava 3 anos, depois ele pegava um. Eu vi outro cara, não sei, bilionário desses aí. O próprio Silvio Santos, né? O carro dele era. Aquele carro ele usava. O último carro que ele teve era um carro bonitão, mais moderno. Mas que as filhas dele compraram para ele. Ele mesmo não comprou. Silvio Santos. Podia ter o carro carro exclusivo. Faz um carro para mim. Ele tinha dinheiro para comprar. Mas o carro dele não era. E eu estou falando assim, irmãos, que às vezes a gente se atrapalha fazendo dívida. E é para mim essa palavra. Quantos querem vencer esse espírito de consumismo, né? Amém? De comprar sem ter necessidade, sem ter. Trabalhar com diligência. Provérbios. Diga, prosperidade também tem que trabalhar, né? Você ganha 10 mil. Beleza. Ainda é pouco, irmão. O cara tem que trabalhar para ele faturar mais, né? Esses dias aí, as coisas custam dinheiro. E dinheiro resolve muita coisa, ele não resolve tudo. Mas eu estava numa agonia, né? Aí eu fui fazer cálculos, né? E quando a gente fala em prosperidade, às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Mas hoje eu falei aqui e vou repetir: morar bem, num lugar com dignidade, né? Poder receber as pessoas. É coisa de milionário? Não é. Ter uma casa bem localizada, que tem ali uma estrutura, né? Pode inventar hoje uns 300 mil para comprar uma casa, uma rua boa. Não sei se eu estou sendo ainda um pouco econômico, né? Uma rua boa, acesso ali, iluminação, com tudo bacaninha, numa boa localização. Aí tem uma casa normal, poucos cômodos, mas que tem uma sala de jantar boa, uma sala de estar, um quarto. 300 mil reais. Não é coisa de milionário, mas é coisa básica. Tem uma escola boa para o filho hoje, né? Pode inventar aí 2 mil reais por mês. É ou não é? Botar ele numa escola boa, todo dia levar e trazer ele. Transporte, entra transporte. Agora, saúde. Esses dias eu tive assim, cara, o dinheiro, olha como a gente tem que trabalhar para prosperar. Fui lá como advogado. Tentei resolver, amigavelmente, administrativamente. Depois eu vi que não resolve tudo, né? E aí eu disse para o médico, eu disse: doutor, eu não tenho o relacionamento que o senhor tem na área médica, mas eu queria que o senhor fosse sensível. O senhor conhece algum lugar que a gente possa fazer esse tipo de procedimento particular? Aí o médico foi todo atencioso, ligou, fez umas 3 ou 4 ligações para me ajudar a ver valores. Aí aquele procedimento, irmão, R$3.200. É coisa de rico? R$3.200 é coisa de milhão? Não é. Mas aí, às vezes você olha, rapaz, eu tenho que trabalhar mais para me ter condição de cuidar. Se eu prosperar para mim, aí eu vivo tranquilo. Mas para me cuidar dos meus filhos bem, cuidar dos meus pais, tem que ter o quê? Um poder financeiro. Tem ou não tem? É ou não é verdade, irmãos? Aí,
Tem esse quesito de prosperar. Às vezes para projeto do reino de Deus, né? Se você prosperar, o reino de Deus vai prosperar. Se você prosperar, a tua família vai prosperar. Se você prosperar, a tua cidade vai prosperar. Você vai poder socorrer alguém. Amém? E aí eu vou finalizar para a prosperidade. Trabalho diligente. Provérbios 10, 4. Coloca rapidinho aí. O que trabalha com a mão remissa empobrece. Ou seja, de vez em quando eu faço. Com a mão remissa, eu não vou com a minha força, com o meu empenho. Eu vou ali meio freio de mão puxado, fazendo pouco esforço. Mas ele diz, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Aí eu vou caminhar um pouquinho. Hoje, a minha situação financeira e a tua situação financeira, ela depende do nível da nossa diligência ou não. Amém? Quantos estão comigo? Tá aí, provérbio está dizendo claro aí. A mão remissa empobrece, a mão diligente enriquece. Ponto 5, vencedor nos relacionamentos. Aí, queridos, João 13, 34, 35, ele diz, um novo mandamento vos dou. Ali, ó, vencer nos relacionamentos. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí, para me vencer no relacionamento, irmãos, eu tenho que amar as pessoas. Amar como Cristo amou. Eu mereci o amor de Cristo? De jeito nenhum. É um amor sem condições. Eu só vou amar se a pessoa for legal comigo. Não vou amar. Pode ela me dar patada, eu vou continuar amando. Não, eu vou ficar na minha posição ali, claro, eu não vou virar um saco de pancada, né? Mas eu vou amar. Ser pacificador, vencer nos relacionamentos. Em primeiro lugar, amar como Cristo amou. Ou seja, sem condições, sem impor. Só amo se tu fizer isso. Só aquele amor interesseiro, não vou amar. Segundo lugar, ser pacificador. Lá nas bem-aventuranças, ele fala, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Olha aqui para mim, queridos. No relacionamento eu posso ser um pacificador, ou eu posso ser um perturbador, daquele que só vai fazendo confusão com todo mundo. E todo o ambiente de trabalho, todo o ambiente de igreja, todo o ambiente de família, a gente tem que ser o pacificador, aquele que baixa a temperatura, porque ele é chamado filho de Deus. Perdoar sempre. Irmãos, não dá para conviver. Eu, no ambiente de trabalho, vários locais eu trabalhei já, principalmente na política, você trabalha com muitas pessoas, e são diferentes pessoas, né? E todos eles têm briga. Aí eu estou lá no meio da briga, e briga quente. Aí eu chego, abraço, não, mano, não é assim não. Vamos tentar se entender. Tu tá certo aqui, cara. Tu tá certo aqui. Vocês dois querem a coisa que a gente quer, que a gente trabalhar para servir o povo aqui. Né? Política é trabalhar para tentar resolver problemas de políticas públicas. E a gente está com essa boa intenção aqui. Só que muitas vezes a gente entra numa neurose de querer que o meu trabalho apareça, de que o outro não faz e tal. Sempre aquelas vaidadezinhas que tem. E aí a gente vai ter que ser pacificador, perdoar. Irmãos, quantas e quantas vezes na igreja, no trabalho, lá em casa não, que a gente já briga e já se perdoa na hora. Mas há coisas que vêm contra mim, e eu fico logo, e chega, você não vai atrás, chega, ó, fulano falou isso de ti, tentou isso contra ti. E aí tem duas coisas, irmãos, que são remédio: perdão e humildade. Amém? Eu não vou ler os textos aqui, porque a gente já está indo para o final, e eu tenho um ponto aqui que eu quero que você olhe. Diga assim: para vencer nos relacionamentos tem que ter perdão e humildade.
Se você fica na posição, aqui é a minha posição, eu sou o chefe, eu sou o líder, vai dar ruim. Se você não for humilde, pedir perdão. Vocês estão me entendendo, irmão? Mas se você ficar na humildade e no perdão, cara, eu vou perdoar. É o que eu digo aqui, eu já disse em qualquer lugar. Se for para fazer o bem, conte comigo, eu estou dentro. Se for para fazer o mal contra alguém, não conte comigo, que eu não vou fazer o mal contra ninguém. Não é da minha essência, não é da essência de Jesus. Não é que eu sou bonzinho, não, eu sou ruim. Se eu for fazer o mal, eu sei fazer o mal. Mas Jesus me libertou, que eu não consigo mais ser aquele cara maligno, de querer me vingar, de querer ir lá fazer questão, de querer ir lá. Eu prefiro ir embora daquela problemática. Não, mano, pode ficar na confusão aí, que eu quero vencer nessa outra área da vida importante. Diga, sexto lugar, vencer na saúde física e mental. Primeiro, agora olhe para mim com atenção, irmão. Isso aqui é importantíssimo. Eu estava nessa semana, desde aquela crise que eu tive do nervo ciático. Aí eu fui, aí a fisioterapeuta, e aí, como é que tu tá? Eu, rapaz, veio a dor, aí eu tive que tomar um remédio. Passei assim, um bom tempo sem tomar remédio, tive que tomar um remédio. Aí ela disse, tu tá treinando? Eu disse, não estou treinando, com medo de treinar. Ela disse, eu já não te falei que tu tem que voltar a treinar? Aí ela disse assim, ou tu treina, ou tu toma remédio. Aí, eu vi aquele velhinho, postei até lá no grupo da IEV. Quem assistiu o velhinho lá de 77 anos? Qual é a headline dele? Você escolhe, ou treina ou toma remédio. Aí o velhinho está lá fazendo a entrevista, né? E ele disse que começou a malhar no ano de 1982. Ele tem 97 anos, o velhinho está lá só na malhação. E aquilo ali é eu tentando me convencer e eu tentando convencer você. E quando passou alguns dias comecei, cara, eu preciso voltar eu parei de ir para a academia, eu estava indo bem consistente, mas devido a essa crise eu fiquei com medo de ir, porque ela se agravou na hora que eu fiz uma malhação na perna, e eu fiquei com trauma, que eu malhei errado, eu botei carga demais na hora que era para mim só fazer leve. E aí eu vi um cara falando sobre essa questão de desenvolvimento, que é para mim despertar minha consciência e despertar a sua também, amém? Quantos precisam de despertamento nessa área? E assim, machuca a gente. Mas ele disse, cara, ele disse assim, para você estar gordo do jeito que você está, você trabalhou muito. Você comeu muito. Dá trabalho ficar gordo, Deus não te criou gordo. Tu começou a comer coisa errada, começou a comer muito sal refinado, gordura, né? Aquelas coisas industrializadas, e comendo fora de hora, e comendo de maneira errada, e sendo sedentário, só deitado, não faz uma caminhada, não vai numa academia, e aí isso dá trabalho. Tu tem o corpo que tu merece, esse teu corpo aí, tu trabalhou para fazer ele ficar desse tamanhão aí, gordão. Aí eu, rapaz, não é verdade, cara, eu tenho que me... Ou se você quer ter trabalho para você ser magrinho no sentido que hoje a pessoa que está no peso ideal, já é tanta obesidade, é tanta coisa ruim, que a gente olha uma pessoa que está no peso ideal, acha que está magrinho, e não está. E aí eu quero que Deus venha, olha lá, 1 Coríntios 6, 19, diz que o corpo que nós temos é templo do Espírito Santo, amém? Não vamos transformar o templo do Espírito Santo numa catedral, irmão. Em nome de Jesus, vamos fazer algo para a gente lutar. Eu estou falando para mim, e estou falando para você que tem possibilidade. Aí, a gente comeu X bagunça, cara. Foi X bagunça? Foi. Aí bagunçou tudo. Aí eu cheguei em casa, Naira, estava lá o Quilos Mortais, ó. Aí eu lendo. Fui assistir Quilos Mortais, a Esté e o Davi rindo. Pai, o senhor acabou de comer um sanduba desse tamanho. Aí eu disse, minha filha, eu tenho que me libertar, eu preciso a verdade. Mas aí, irmãos, eu vou ser mais forte agora, comigo e com você. Esse cara que fala sobre isso, que eu estava me conscientizando ele disse, não espere você ter problema de saúde, dizer assim, ó, ou você vai para a academia, ou você morre.
que a gente é acostumado a mudar pela dor, né? Ou tu vai para academia ou tu morre. Ou tu emagrece ou tu vai morrer. Aí o cara começa a comer bem pouquinho, né? Comer, na verdade, bem pouquinho não, comer o correto. E aí, queridos, isso é uma palavra de amor por mim, de amor por você. Todas essas palavras aqui, você pode ter certeza que é o nosso desejo de todo pastor que tem o Espírito Santo na vida dele. É o desejo de ver você vitorioso em todas as áreas da sua vida, no seu corpo físico, amém? Porque ou eu vou cuidar do templo do Espírito, ou eu vou andar me enchendo de remédio. Aí o cara toma um remédio, aí ajeita uma dor e tem efeito colateral. Daqui a pouco outras questões vão aparecendo. E aí, queridos, essa questão emocional, renovação da mente, manter a saúde. Olha só, queridos, academia é o melhor remédio. Só caminhada não resolve. Estava com o pastor Eric, estudou psicologia. Aí ele falando isso, eu já sabia, mas que aquele exercício que você força ali, a musculação, ele injeta, ativa nosso sistema, que libera hormônios antidepressivos, irmãos. Ou eu vou tomar remédio para mim, que chega uma idade, 30 anos, 40 anos, a gente vai começar a baixar hormônio. Ou a gente vai suplementar, que na verdade tem que suplementar hormônios. E a academia é melhor a gente começar, eu digo para a Esté e para o Davi, perdão, porque eu adoeci vocês, ensinando vocês a comer errado. Comer sanduíche. Nenhum deles gostava de sanduíche. A Esté não gostava de nada. E eu disse, minha filha, salada, maionese, o Davi não gostava. Hoje o Davi pega um tubo de maionese assim, chega, meu filho, tu tá pior do que eu. Mas foi eu que ensinei. E se a gente ensinar nossos filhos, irmãos, eles vão ter menos dificuldade do que eu de desenvolver hábitos saudáveis. Quantos estão comigo nesse raciocínio, irmão? E aí, para a gente encerrar essa parte do corpo e mente, a melhor coisa para a gente ou eu tomo os remédios, ou eu vou para a academia. Academia é o melhor remédio, irmão. E tem gente que pensa assim, não, e musculação e cardio. Não pode ser só cardio, nem só musculação. Tem que ser os dois. Amém? Vou botar o vídeo do velhinho de novo lá, 97 anos. Meu irmão, o cara não dá 97 anos para aquele velho. Eu fiquei com vergonha daquele velho, olha. E a parte de fé, né? A gente quer vencer ansiedade, depressão, sabe? Estresse. A gente tem que confiar em Deus. E tudo isso está de acordo com a palavra de Deus, né? Em sétimo lugar, ministério. Irmãos, eu já estou concluindo aqui, ministério, vencer no ministério. Servir com amor, servir com paixão, sem esperar recompensas humanas. Amém? Hoje eu estou aqui servindo com amor e não estou com nenhuma dívida com vocês, vocês não têm nenhuma dívida comigo. Amém? Mas se eu começar, eu tenho uma expectativa que a igreja, ou a fulano, ou Beltrano vai fazer isso por mim, vai me reconhecer. Já vou começar a ficar mal. Porque fulano uma hora bate palma para mim, outra hora já me critica. Não é assim, é ser humano, né? E se você esperar alguma coisa do pastor ali, pô, pastor, velho, uma hora eu vou ter olhos, pô, vou ter cabeça para, pô, parabéns e tal. Sexta-feira foi isso, a reunião foi isso. Obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Em nome de Jesus, você está plantando no reino de Deus, mas a gente, como igreja local, está sendo abençoada. Mas eu tenho que fazer, Colossenses 3:23, é o segredo. Tudo o que fizerdes, fazer de todo coração, como para o Senhor, não como para os homens, sabendo que do Senhor vem o quê? A recompensa. Agora, para a gente vencer, irmãos, ministério, Deus ele trabalha fora do padrão desse mundo. Olha aqui para mim, ministério, não superestime talentos. Não superestime, ou seja, não valorize pessoas talentosas, pessoas com aparência. Não
valorize nem superestime, porque isso no reino de Deus não tem muito valor. Mas no reino de Deus, se você for selecionar alguém, valorize a perseverança, valorize um coração obediente, um coração humilde. Quantos estão comigo, irmão? No ministério é assim, na vida também. Até no ministério, a gente só vence, irmãos, na dependência do Espírito Santo. Se eu for fazer na força do meu braço, eu saio quebrando todo mundo, porque eu tenho uma forma de pensar, eu tenho um jeito. E isso aqui é dependência do Espírito Santo, a obra de Deus, amém? É tato com as pessoas. Ninguém vai conseguir, irmão, mover ninguém. Tem empresário aqui, o cara paga, tem uma contraprestação, você vai receber X valor e você tem que cumprir isso aqui. O cara não cumpre, o cara não chega no horário. Agora tu imagina no reino de Deus, a gente tem que, cada um aqui que for desenvolver alguma atividade ministerial, a gente tem que estar na dependência do Espírito Santo e pedir a paciência sobrenatural, de explicar com todo amor e carinho: meu irmão, bora trabalhar isso aqui, vamos se dedicar nisso aqui, porque se eu for ficar, ninguém quer, ninguém faz, eu vou sair quebrando tudo. É ou não é? Porque dependência, diga, dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mover, você não estaria nem aqui ouvindo essa palavra. Amém? Só o Espírito Santo que faz a obra, né? Quem está ali com você na lida ali, com a mão no arado, é a dependência do Espírito Santo. E em último lugar, multiplicação de discípulo. Conclusão, irmãos. Diga, vencendo pelo poder de Cristo. Filipenses 4:13. Deus vai te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Todas essas áreas que eu falei que são importantes. E às vezes a gente acha que não vai conseguir vencer. Mas Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai vencer em Cristo Jesus. Jesus já conquistou toda a vitória na cruz. Está lá para te dar vitória na vida espiritual, para te dar vitória na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, na vida ministerial. E em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer ver você vitorioso em cada área dessa aí. Amém?